Tudo bem? Que bom que você está aqui, porque eu tenho um negócio para te contar que certamente vai te interessar bastante. Mas antes, deixa eu te fazer 3 perguntas. Você gostaria de trabalhar num segmento que tem uma média de crescimento superior às demais do mercado? Trabalhar desenvolvendo produtos na sua casa com a infraestrutura que provavelmente você já tem? Trabalhar num segmento que tem das maiores margens de lucro do mercado? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você é um forte candidato a ser um criador e um fabricante de luminárias. Se você quiser aprender, eu posso te ensinar. Eu sou Fernando Vaccari, designer, empresário e empreendedor do setor de economia criativa há quase 30 anos. E sou especializado na criação, fabricação e venda de luminárias. E posso te ensinar tudo o que você precisa saber sobre design de luminárias. Quer aprender? Então me segue. A partir de hoje, toda semana, eu vou te ensinar a fabricar uma luminária nova. Seja para seu uso próprio, para dar de presente ou para vender para alguém. E como produto de estreia, a gente vai fabricar um dos maiores sucessos aqui da nossa fábrica, a luminária Metro. A luminária Metro, ela foi criada em parceria com a arquiteta carioca Laura Faria, por uma exposição em 2011. E desde que ela foi criada, ela é um grande sucesso de público e de vendas. Para a fabricação da luminária Metro, a gente vai precisar de alguns componentes. Esses componentes eu vou dizendo conforme o andar da fabricação, tá? Não se preocupem em anotar isso agora, porque todos eles estão listados e especificados logo abaixo aqui do vídeo. E eu ainda também estou mandando para vocês, como bônus, uma série de desenhos esquemáticos para facilitar a fabricação de vocês, ok? Primeiro componente da luminária Metro, é claro, tem que ser justamente uma escala métrica de madeira, também conhecida como metro de madeira. É legal que vocês escolham uma escala métrica bonitinha, né, de madeira, justamente porque o metro é exatamente o personagem principal dessa luminária. O primeiro procedimento vai ser logo aqui no início. Nós vamos fazer um pequeno corte aqui para separar essa primeira parte aqui do metro, que vai servir de base de sustentação da cúpula. Eu vou fazer um corte, separar essa peça. Um segundo corte vai ser feito aqui na altura dos 100 centímetros, de 1 metro. Também eu vou cortar e descartar essa parte onde tem aqui a articulação da luminária. Cortado aqui esse primeiro pedaço, com 14 centímetros e meio, mais ou menos. Segunda etapa é cortar aqui na altura dos 6 centímetros, a mesma coisa, descartando aqui a articulação. As duas metades do metro devidamente separadas. Agora o próximo passo é o seguinte, eu vou marcar os centros e fazer uma perfuração que vai servir de eixo para os parafusos que vão montar o pantógrafo. Vou fazer a mesma coisa aqui, descer na outra metade. Aqui é a outra metade do pantógrafo aqui. Na hora que você for montar o pantógrafo, você procura montar, casando, obviamente, a unidade de um com o outro. Centímetro com centímetro, polegada com polegada. Estou usando um parafuso de 3 milímetros de diâmetro. É um parafuso M3 por 10, ou seja, 3 milímetros de diâmetro, 10 milímetros de comprimento. E aí, é claro, todos os demais componentes são associados a essa mesma medida. Eu estou usando também uma porca M3, uma porca autotravante, que impede que ela desatarrache com o uso. E arruelas também. Vou começar a montar justamente aqui por esse trecho que vai ficar fixado à parede, tá? Como é que a gente vai fazer? Parafuso, uma arruela, passa direto pelo furo, outra arruela, para evitar que haja um atrito excessivo entre a madeira dos dois módulos do metro, passa aqui novamente, outra arruela e, finalmente, a porca autotravante. Eu venho aqui com uma chave Allen
dou uma apertada aqui não muito forte, tá? E aí eu já tenho aqui a primeira articulação. E aí nós vamos fazendo o mesmo procedimento em todos os demais pontos aqui da nossa luminária metro, tá? Aqui na outra extremidade, que é onde vai entrar a base que vai sustentar a cúpula, tá? Eu vou fazer um novo corte. Eu vou utilizar a própria marcação do módulo do metro para definir onde vai ser feito o corte. Eu vou marcar aqui e vou marcar aqui, tá? Porque eu vou descartar essas duas pontas aqui, e aí vai entrar no lugar dessas duas pontas esse suporte. Já cortei essa extremidade, que vai ser justamente a que vai receber agora aqui a base de fixação do bocal, tá? E do outro lado, eu já também me antecipei e fiz 2 furos aqui a 1 centímetro da borda. 2 furos que vão ser a fixação dos eixos ao pantógrafo. Mas aqui você já vê que o pantógrafo já está aqui montado e funcional. Agora eu vou fazer aqui a marcação e vou fazer um furo nessa peça a mais ou menos 1 centímetro da borda, que é exatamente para ficar aqui no meio, tá? E depois a gente vai fazer os furos de fixação do suporte do bocal, ok? Está feita a furação da base dos bocais, tá? Que é essa parte. E agora eu vou fixar. Nesse caso daqui, eu vou fazer uma fixação um pouquinho diferente. A gente vai usar o mesmo parafuso, só que ele vai ter um comprimento um pouquinho maior, vai ser um M3 por 12, e aí o procedimento é o mesmo. Tem a arruela, tá? Só que aí, em vez de botar uma arruela no centro, eu vou deixar sem arruela no centro. Vou botar uma arruela só na outra extremidade. E assim como eu também vou botar na outra extremidade uma porca borboleta. A porca borboleta para que é? Justamente para quando você mexer no pantógrafo, olha aqui ele já funcionando, ó, você poder regular a pressão, tá? Aqui para evitar que a cúpula caia com o peso dela. Essa parte daqui já está completamente pronta. E agora a gente vai começar a fazer a base de fixação à parede. Fixação à parede, a gente vai utilizar materiais que você vai encontrar em qualquer loja de ferragens para cortinas, perfis de alumínio. Aqui na fábrica a gente costuma fabricar essas peças, esses componentes, mas eu fiz de uma maneira que seja mais fácil você encontrar isso pronto. O que a gente vai estar trabalhando? Nós vamos utilizar esse perfil U de alumínio, tá? É um perfil de 3 polegadas e 1/4 por 3 polegadas e 1/4. E eu achei esses trilhos de cortina também disponíveis no mercado. Esses trilhos vão ser utilizados aqui, fixados aqui dentro, e vai ser justamente nesses trilhos em que vai correr a nossa luminária. Além de cortar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as furações aqui para fixação dos eixos, né? Que vão ficar presos aqui aos furos, tá? Eu vou ter um eixo fixo e um eixo móvel, tá? O eixo superior é fixo, o eixo de baixo que vai mover para cima e para baixo conforme a luminária se deslocar. E uma coisa muito importante quando a gente pensa em luminária, produto decorativo de um modo geral, claro, mas luminária particularmente, a luminária é feita de detalhes, tá? Se você observar, o metro, ele tem aqui nas suas extremidades uma suave curvatura, ele não é reto. Eu vou transferir essa curvatura para cá, para as peças, para que eu feche o conjunto, que eu tenha uma harmonia de conjunto. Então, são detalhes que fazem diferença, tá? Ou seja, em vez de ter um corte reto aqui, eu vou utilizar essa curvatura e vou fazer as furações. Já cortei aqui o meu perfil, observem que eu cortei aqui, limei aqui as bordas, estão bem arredondadinhas, seguindo aqui o mesmo conjunto, né? Uma forma similar aqui a apresentado no metro. E as furações onde vamos ter aqui os eixos. Furo também de 3 milímetros, passante, e também fiz furos que casam com os trilhos, bem na parte do trilho. O trilho fica aqui na frente, ele não fica alinhado aqui a borda, fica um pouquinho recuado para dar uma profundidade, fica mais interessante. Um detalhe, o pulo do gato.
enquanto nesse caso aqui eu fiz uma furação de 3 milímetros de diâmetro para que o parafuso passe direto, nessa peça daqui, no trilho da cortina, eu fiz um furo meio ponto menor, ou seja, 2,5 milímetros de diâmetro. Por quê? Porque eu quero que o parafuso abra a rosca, force a abertura da rosca na hora que passar por essa peça. Como essa peça é de alumínio, é fina, ela é macia, o próprio parafuso consegue abrir a própria rosca e aí eu consigo fixar um ao outro com tranquilidade aqui. Pode até começar meio desalinhado, tá? Porque a minha intenção é forçar a posição da rosca. Ela não vai entrar fácil. Mas aí com a própria chave Allen, eu forço e a rosca é aberta pelo próprio parafuso. Ele se atarracha aqui. Tá? Pronto, ficou fixado aqui. Tá firme aqui agora. Vou fazer isso em todas as 4 laterais. Os 2 perfis já estão fixados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desmontar e vou fazer a pintura. Antes, um detalhe importante. A gente também tem que fazer aqui atrás as furações para fixação dessa base à parede, afinal de contas essa peça é uma arandela, e o furo central para a passagem do fio, o cabo de força, né, que alimenta a luminária. Outro detalhe importante, a base de fixação do bocal ao pantógrafo. Essa base, a gente vai utilizar um perfil metálico. A gente tem esse perfil daqui, que é um perfil, é uma cantoneira de 3/4 de polegada, que eu vou cortar apenas um pequeno pedaço aqui de uns 5 centímetros para fixar aqui nesses furos que eu coloquei. Vão ter 2 furos aqui nessa cantoneira para fixar aqui esses 2 furos e o furo de fixação do bocal. Eu vou pintar tudo e vamos ver como é que fica. Eu estou aqui agora com todos os componentes pintados, tá? Observem que eu pintei também a cabeça dos parafusos. Eu vou fixar agora, em definitivo, o trilho dentro do meu perfil U. E observem que aqui está a minha cantoneira de fixação da base ao bocal. Depois que a gente pinta, é muito comum, né, claro, a pintura engrossar a espessura do material e às vezes dificultar a entrada de alguma peça. Então é importante a gente verificar isso antes de fazer a montagem definitiva. Eu utilizei para pintar uma lata de spray de grafiteiro. Vou explicar por quê. Obviamente, se você puder pintar isso com uma pistola de pintura, um compressor de pintura, é sempre muito mais interessante. A qualidade da pintura é muito boa. Você, nesse caso, como aqui o material é alumínio, aplicaria um primer especial para alumínio e depois você aplicaria a cor que você quer utilizar. No caso, eu utilizei o spray para grafiteiro. Por quê? Justamente para facilitar a vida de vocês, quer dizer, mostrar que você pode fazer isso em casa sem necessidade de um compressor de pintura, de uma pistola de pintura. Por que do spray para grafiteiro? Esses sprays, como são feitos para serem utilizados em áreas urbanas, áreas externas, eles têm grande resistência e grande durabilidade. E eles aderem muito bem ao alumínio, que é um material que não recebe bem qualquer tipo de tinta. Você aplicando esse tipo de spray aqui, esperando algumas horas, ele já fica com um nível de aderência bastante bom. Então, minha dica, spray para grafiteiro. Agora, a gente vai começar a colocar aqui a peça no trilho. Coloco primeiro aqui o eixo inferior, que é o que está com pino de aço. Ele entra aqui. Observem que ele entrou todo aqui, tá? Esse eixo é solto. E aí agora eu vou colocar o eixo superior, que é o que vai entrar, esse parafuso aqui, é o que vai entrar nesse furo. A gente já tem agora aqui a base de fixação à parede, lembrando dos furos aqui de fixação à parede, o furo de passagem do fio, tá?
E o pantógrafo aqui, totalmente feito. Tá? Observem que o eixo superior ele fica fixo, enquanto o eixo inferior ele se desloca para cima e para baixo. Justamente porque o eixo superior ele está fixado a esse parafuso daqui, enquanto o eixo inferior ele está solto, correndo por aquele pino metálico. E agora a gente vai para outra etapa, que é a fixação da base do bocal. Aqui está a pecinha que foi fabricada a partir daquele perfil, aquela cantoneira de 5/8, né, 16 milímetros. Vou fixar essa peça aqui na parte de trás. A base do bocal, tá? Fixada aqui na frente, tá? Então o corpo da luminária em si já está pronto. Aqui eu estou utilizando um soquete, tá? Que chama-se soquete de coluna. É um soquete de plástico, termoplástico, que tem essa rosca aqui, justamente para poder fixar a cúpula que nós vamos utilizar. Você pode pintar, você deve pintar esse soquete na mesma cor utilizada aqui, o mesmo tom de vermelho utilizado. Quer dizer, se você for pintar de vermelho, né? Pode ser qualquer cor, mas seria na mesma cor utilizada para as partes metálicas da luminária. Aqui na fábrica nós utilizamos esses copinhos que nós fazemos aqui, tá? Isso você não vai encontrar no mercado, que é um copinho que simplesmente a gente usa para revestir aqui o bocal. Observe como é que funciona. E aí você pode fazer isso com um tubo. Ou se você tiver acesso a algum profissional que faça a repuxação, você pode providenciar isso. E você veste aqui, tá? Fica bastante interessante. Aqui a fiação já está pronta no bocal. Eu estou utilizando aqui um cabo PP, né? Que é aquele cabo cilíndrico, né? Cristal, estou usando aproximadamente 2,5 metros de cabo. E como acabamento, a gente vai utilizar essa pecinha daqui. Isso daqui a gente chama de nipple. O nipple é uma peça de acabamento que ajuda a fixar o bocal a uma determinada superfície. No caso, esse furo que nós fizemos aqui, e o nipple é uma peça que você encontra em lojas de componentes para luminárias. Existem vários tipos de nipple. Eu estou usando esse daqui, que é um nipple transparente, é de termoplástico transparente, e que eu acho que fica mais adequado, ele não interfere. O cabo PP, cristal aqui pelo furo, né? Que eu falei, nós fizemos. E aí ele vai entrar e vai rosquear justamente nessa rosca que já tem pronta para o bocal. Está bem fixado aqui agora o nipple, então você vê que o bocal já está fixado. Vou colocar a capinha do nipple. Ela pressiona o fio para evitar que o fio saia. Agora, a próxima etapa, nós vamos fixar a fiação ao longo de todo o pantógrafo. E a gente vai utilizar essas abraçadeiras de plástico. Tá? Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o lacre de uma ponta e vou passando, circulando aqui, para que isso daqui fique meio espiralado ao longo da luminária, tá? Aqui, já a fiação toda pronta aqui, tá? Aqui, obviamente, a gente vai, com esse alicate, tirar essas sobras, ficam muito feias. E aí, o cabo de energia vai entrar por aqui e sair por essa lateral aqui. Esse cabo ele tem duas opções. A primeira opção é você passar o cabo, se você tiver uma instalação elétrica na parede, você passa o cabo por essa furação e fixa a luminária na parede e a alimentação vai vir pela parede, óbvio, né? Mas aqui no caso eu vou fazer uma demonstração em que eu passo o cabo por aqui por baixo,
Porque se você não tiver uma alimentação na parede, você pode colocar um interruptor nesse fio e uma tomada na outra extremidade e ligar em uma tomada, a luminária. Ela fica funcionando independente de ter uma fiação disponível na parede ou não. A luminária já está pronta, né? Como vocês estão vendo. Agora a última etapa aqui é a aplicação da cúpula. E aí nesse caso aqui, eu estou utilizando uma cúpula cônica, pequena, ela tem 14 por 8 e mais ou menos 11 de altura. Pode ser uma cúpula cilíndrica, pode ser uma cúpula um pouco maior ou um pouco menor. Isso daí vai depender da estética que você quer dar à peça, tá? Usando uma cor neutra, né? Um tom de creme para não brigar aqui com o restante da luminária. Vamos colocar aqui. O tamanho desse pescoço, se você quiser, ele pode ser um pouquinho menor. Na realidade, ele é definido pelo diâmetro da cúpula que você vai utilizar, né? Se você utilizar uma cúpula muito larga, você precisa de um diâmetro maior. Senão, na hora que você fecha a luminária, ela vai esbarrar aqui. Está aqui, finalmente, a nossa personagem principal de hoje, a luminária metro. Luminária articulável pantográfica, delicada. Aqui lembrando que a gente está fazendo uma alimentação externa, não pela parede. Estou utilizando também uma lâmpada tipo lâmpada bolinha, já que a cúpula é pequenininha, uma lâmpada grande ficaria meio estranho. A protagonista do nosso vídeo de hoje. Luminária simples, rápida e barata de se fabricar. Demorou aproximadamente 40 minutos para ser feita e teve um custo aproximado de R$ 75 em insumos. Certamente vai fazer muito sucesso na sua casa se você der de presente para alguém ou se você ainda quiser fabricar para vender, onde você vai garantir boas margens. Quero te agradecer por estar aqui me acompanhando nesse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Lembra de clicar no sininho para você ser alertado toda semana quando tiver vídeo novo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui me acompanhando. Até a semana que vem. Muito sucesso!